O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a quebra do sigilo do tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid, um dos principais assessores do presidente da República e candidato à reeleição Jair Bolsonaro. A quebra do sigilo foi feita atendendo a um pedido da Polícia Federal. A informação foi publicada nesta segunda-feira pelo jornal Folha de São Paulo. O fato se tornou público exatamente no mesmo dia em que Moraes foi alvo de uma queixa-crime apresentada por 131 delegados da Polícia Federal à Procuradoria-Geral da República em Brasília. No documento, o magistrado é acusado de abusar da autoridade ao autorizar a operação contra empresários acusados de defenderem um golpe de Estado. Também na mesma data, o jornal The New York Times publicou um texto questionando as atitudes do Supremo Tribunal Federal brasileiro. De acordo com a reportagem da Folha, a Polícia Federal encontrou no telefone do principal ajudante de ordens do presidente da República mensagens sobre transações financeiras e elas seriam suspeitas. Segundo o jornal, as investigações analisaram conversas por escrito, áudios e fotos trocados pelo assessor do presidente, que teria sido feito com outros funcionários da presidência. As apurações apontam a existência de depósitos fracionados e saques em dinheiro. As movimentações financeiras se destinavam a pagar contas pessoais da família presidencial e também de pessoas próximas da primeira-dama, Michele Bolsonaro. Como ajudante de ordens, Mauro César Barbosa Cid é uma das pessoas mais próximas do presidente da República e o acompanha em atividades internas e até mesmo nas agendas fora do país. Recentemente, ele esteve com o presidente em Nova York, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas. A assessoria da presidência negou ainda nesta segunda-feira que haja qualquer irregularidade nas transações feitas pelo ajudante de ordens do presidente da República. Segundo o Palácio, os valores movimentados têm como origem a conta particular do presidente da República. Mas destaque a gente abre o programa desta terça. Vamos a Brasília. José Maria Trindade. Salve, Zé. Boa noite. Pois é, isso repercutiu muito e veja o perigo, né? Rondando ali os segredos da presidência da República, da instituição. Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, Diogo. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Ana. Boa noite, Roberto. E uma boa noite especial a você que nos acompanha aqui nos Pingos dos Is. Um abraço a mestre Augusto Nunes. Olha, é a segunda vez que isso acontece. O presidente Jair Bolsonaro, da primeira vez, reagiu. Veja bem, mais do que assessor. O coronel é o ajudante de ordens. O ajudante de ordens de um presidente da República talvez seja a pessoa mais importante, não em termos de decisão, mas de proximidade do presidente da República. São instituições. E é por isso, exatamente por isso, que geralmente o ajudante de ordens é um militar, né? Ele fica ali ao lado do presidente da República, controla o fluxo no gabinete do presidente da República e controla inclusive a agenda do presidente e dá informações. O presidente Jair Bolsonaro diz que, altas horas da noite, ele liga para o coronel Cid durante o final de semana e conversa sobre assuntos do governo, sobre assuntos internacionais e, segundo disse aqui, o presidente Jair Bolsonaro, durante a última tentativa de abrir de forma escamoteada o sigilo do presidente da República, é de que quem tem acesso a esse sigilo sabe tudo que o presidente da República fala, inclusive sobre assuntos internacionais. Veja bem, a Constituição blinda o presidente da República. Não é o presidente Jair Bolsonaro, mas a instituição Presidência da República. Um presidente da República, ele não responde a nenhum processo anterior ao mandato. E os processos, as denúncias durante o mandato, é preciso autorização do Congresso Nacional. Não é porque é o presidente Jair Bolsonaro, mas é a instituição Presidência da República. Qual é o intuito constitucional e certo de fazer essa blindagem? É que não se pode, de maneira nenhuma, através de uma investigação assim, pegar uma informação perigosa e tomar o presidente da República como refém, numa chantagem. Não estou dizendo que isso está acontecendo e que esse é o objetivo, fazer a chantagem ao presidente da República. Estou explicando o porquê da Constituição blindar o presidente da República. E é também motivo do foro, por prerrogativa de foro, que é o foro especial. Exatamente para evitar que pessoas assim que tenham poder caiam nas mãos de chantagistas. Chegar ao presidente da República abrindo sigilo é o pior que se pode acontecer numa democracia.
Esse assunto, ele é tão severo que o grupo de inteligência do Palácio do Planalto, que também é definido pela Constituição e regulamentado em lei, tem que prestar esclarecimentos ao Senado Federal, para se ter uma ideia de como isso é tratado com um extremo zelo. Eu queria simplificar a coisa. Quebraram o sigilo do presidente Jair Bolsonaro, porque está diretamente ligado ao ajudante de ordens da presidência da República. É um fato grave que merece explicação, sim. Se não for um motivo muito grave, é perigosíssimo, porque informações importantes vão cair aí nas mãos dessa pessoa que está fazendo essa investigação. Agora você, Diogo Schelp. Boa noite, Schelp. Boa noite, Vitor. Boa noite, Zé Maria, Ana Paula, Fiuza. Boa noite, Mota. De fato, é um assunto muito delicado e é preciso tomar cuidado para não tirar conclusões precipitadas sobre essa investigação. Não se sabe muito, né? Sabe-se que há essa investigação por parte da Polícia Federal, são dados do ajudante de ordem, e essa questão dos depósitos fracionados, dos saques, não necessariamente provam a existência de algum ilícito, né? Admite-se que possa haver algum tipo de conduta, né, que é a explicação que foi dada pela assessoria do Palácio do Planalto, é uma conduta para justamente preservar a privacidade do presidente, né? Um dos argumentos que se deu é que não se fazia transferência de uma conta para outra, ou seja, uma transferência da conta do presidente, conta pessoal dele, para outra conta, para pagar ali gastos pessoais da família dele, da esposa, da primeira-dama, justamente para não ficarem os dados dele registrados nessa transação, né? Então, o nome do presidente, e isso, de certa forma, expor a privacidade do presidente. Obviamente que, por ser o presidente, haveria interesse, alguém poderia usar isso de alguma maneira, já que se trata, segundo informação da própria presidência, de gastos como cabeleireiro, da primeira-dama, algum tipo de compra em site, inclusive. Então, é preciso tomar cuidado para não assumir, né, não tirar uma conclusão precipitada. A gente precisa lembrar também que essa investigação, essa quebra de sigilo, aconteceu no âmbito de uma outra investigação, na verdade está dentro de uma investigação sobre um suposto vazamento, né, de investigação sobre aquela história do hacker no TSE. O ajudante de ordens seria aí um personagem central nessa investigação e por isso ocorreu essa quebra de sigilo. E aí vieram à tona esses dados e a Polícia Federal agora considera, ou pelo menos suspeita-se, ou quer averiguar se há algum tipo de gasto sendo feito pessoal do presidente e da sua família que venha do cartão corporativo presidencial, que venha, então, de recursos públicos. Mas é muito cedo ou há pouquíssima informação para que se chegue a uma conclusão, e então é preciso ter muito cuidado para não tomar para não chegar a uma conclusão precipitada a esse respeito. É preciso de mais investigações para ter certeza de que é melhor tratar como um caso em que não há, né, um ilícito, já que o que se tem é praticamente muito pouco e a explicação que foi dada pela presidência é realmente plausível. A análise agora é do Roberto Mota, hoje com a gente aqui no Pingos mais uma vez. Boa noite, Mota. Boa noite, Brown. Boa noite, Zé Maria, Ana Paula, Fiuza, Diogo. Boa noite à nossa audiência. Estamos a uma semana das eleições, entramos na região do Vale Tudo. Está em pleno vapor uma máquina de criação de narrativas contra o presidente. É um escândalo tão grande que até o jornal New York Times se manifestou falando sobre o absurdo que acontece no Brasil. A mídia brasileira, com poucas exceções, entre elas a Jovem Pan, se juntou num consórcio que só produz notícias negativas contra o governo. Inventaram até o Despiora. É um prêmio, é um termo que merece um prêmio Nobel de literatura. Criaram também um outro consórcio, um consórcio de institutos de pesquisa que produzem resultados todos os dias que afrontam a realidade,
Quem tiver qualquer dúvida, dê uma olhada no meu Twitter, rmota2, e vejam os erros que os institutos de pesquisa cometeram em 2018 e 2020. Acho que a gente perdeu contato com o Mota, daqui a pouquinho a gente devolve para ele. Vamos seguindo então com o comentário agora da Ana Paula Henkel, direto de Los Angeles, nos Estados Unidos. Oi, Ana, boa tarde. Boa noite, Vitor. Boa noite aos colegas de bancada e muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Vitor, quem seguiu as eleições americanas de 2016, de 2020, também de 2018 no Brasil, já está calejado, né, do que vai acontecer essa semana. Tentam colocar várias etiquetas aí no presidente já há muito tempo, de misógino, de transfóbico, de homofóbico, de racista, de nazista, e nada, na verdade, cola no presidente, porque o brasileiro, como nós temos falado aqui já há muito tempo, o brasileiro tem, não apenas o brasileiro, o mundo hoje, tem a informação na palma das mãos. É só checar. Peraí, foi isso mesmo que o presidente disse? Peraí, foi isso mesmo que aconteceu? Então, agora nessa reta final, a palavra é exatamente essa que o nosso querido Cleiton Urbinha colocou aí no gerador de caracteres. Acuado. O ministro Alexandre de Moraes, que vem sendo a principal figura de oposição política, o principal ativista e militante contra o presidente Bolsonaro e sua administração, já que ele interfere em prerrogativas do ministro Paulo Guedes, Tereza Cristina e outros, né, ministérios, ele agora precisa partir para o tudo ou nada. O Zé colocou muito bem, essa invasão, né, não é uma invasão aí no âmbito do presidente Jair Bolsonaro, mas da presidência da República, e isso é muito preocupante. Vitor, a verdade é que essa investigação não é nova, né? A quebra de sigilo aconteceu agora, só por coincidência, viu, Vitor? Depois que delegados da Polícia Federal apresentaram uma queixa-crime exatamente contra Alexandre de Moraes, depois que o New York Times, até o braço do Partido Democrata na imprensa americana, o New York Times, disse que Alexandre de Moraes está indo longe demais. E todo mundo sabe, até os outros ministros do Supremo Tribunal Federal sabem que o Alexandre de Moraes está indo longe demais, já foi longe demais, e coloca em risco a própria aura aí de uma instituição séria, como deveria ser a Suprema Corte brasileira. Então, a palavra é exatamente essa, acuado. Alexandre de Moraes está acuado. Tudo que ele tem feito até agora serviu apenas como um caminho para melhorar, para tirar aqueles indecisos de votar no presidente Bolsonaro, até porque muitos eleitores independentes que não queriam votar no presidente Bolsonaro, que nunca foram eleitores do petismo, eles estão agora pensando e votando, já declarando voto no presidente Bolsonaro, por medo dessa tirania, desse absurdo e dessa falta de respeito à nossa Constituição por parte dessa caneta completamente enlouquecida do ministro Alexandre de Moraes e que, claro, como sempre falamos aqui, o senador Rodrigo Pacheco continua se escondendo atrás de sua covardia e não coloca no plenário uma votação de impeachment para esse tipo de atrocidade. Você que nos diz desse caso, Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown. Boa noite a todos. Um abraço ao mestre Augusto Nunes. Estou aqui hoje no estoque do Passaporte 2030, que tem, não por acaso, o subtítulo Sequestro Silencioso da Liberdade, né? Então, é o seguinte, nós estamos vendo a história ao vivo, né? Estamos vendo a história ao vivo. O que está acontecendo é um desvio institucional grosseiro, óbvio. Qualquer um de boa fé e com um pouco de bom senso sabe disso. E quem não está assinalando isso, quem não está colocando o crivo nisso, né? Qualquer pessoa, jornalista, advogado, jurista,
juiz, né, ou cidadão comum. Quem está olhando para isso em silêncio e sem assinalar será cúmplice perante a história. Será cúmplice. O que nós estamos vendo, quer dizer, a gente entende então por que o ministro Alexandre de Moraes resolveu atropelar o Ministério Público. Esse atropelo não é uma figura de linguagem minha. Ele resolveu desprezar o Ministério Público como a peça institucional do sistema acusatório. Nós noticiamos, comentamos isso aqui, né? A Vice-Procuradoria-Geral denunciou isso. E o ministro Alexandre de Moraes deu de ombros. Por quê? Porque ele estava justamente querendo prosseguir com este inquérito para fazer este tipo de diligência às portas de uma eleição da qual ele é o árbitro, né? Como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Evidentemente que isso é uma crise institucional, isso é uma aberração, isso é uma excrescência, não é aceitável e é claro que, nesse momento, como já assinalou Roberto Mota, é uma espécie de vale-tudo. E quando você está diante de um vale-tudo, quem não concorda com o vale-tudo precisa dizer: isto é um vale-tudo e nós não podemos, como sociedade, transigir com isso. É claro que nós estamos vendo o silêncio eloquente, né, de muita gente, de imprensa principalmente, que nessa hora é quem deveria gritar, mas quer dizer, qual é o enunciado, né? No vale tudo é que às portas de uma eleição não há imparcialidade, não há equilíbrio, e aí a democracia, evidentemente, está em risco, né, com um tipo de conduta dessa.